Olá, alunos, estamos aqui de volta agora para falar sobre a ligação covalente, dando continuidade à nossa aula sobre ligações químicas. Então, a ligação covalente, ela ocorre quando dois átomos similares se ligam, nenhum deles quer perder ou ganhar um elétron para formar um octeto. Então, esses átomos eles vão compartilhar pares de elétrons para que cada um atinja um octeto e assim consiga alcançar a estabilidade. Cada par de elétrons compartilhado constitui uma ligação química. Então, por exemplo, nós temos aqui o hidrogênio, que possui um elétron, que vai se ligar ao outro hidrogênio, formando o gás H2, certo? O gás hidrogênio aqui. Através da simbologia de Lewis, a gente consegue demonstrar o que acontece na ligação covalente. Então, nas ligações covalentes, eu tenho esses elétrons sendo compartilhados. Eu tenho aqui o símbolo de Lewis para um átomo de cloro, com os seus 7 elétrons, e aqui o elétron não compartilhado na camada de valência, e o outro átomo de cloro aqui. Aqui eu não vou ter perda nem ganho de elétrons. O que eu vou ter vai ser um compartilhamento desses dois elétrons entre esses dois átomos, formando uma ligação entre eles. Então, aqui, ó, esses dois elétrons em vermelho representam a ligação covalente. Quando essa ligação é formada, esse átomo de cloro agora vai ficar estável, formando ou completando o seu octeto. Agora eu tenho 8 elétrons para o cloro e eu tenho 8 elétrons para o outro átomo de cloro. Os dois estão estáveis com seu octeto completo, formando assim a ligação covalente. Nas estruturas de Lewis, cada par de elétron em uma ligação é representado por uma única linha. Então, eu posso escrever esses elétrons na forma de pontos, mas eu posso representar essa ligação, esse par de elétrons compartilhado, por uma linha. Tá? Então, eu tenho aqui a ligação entre os dois átomos de cloro, a ligação entre o hidrogênio e flúor, e cada uma dessas linhas representa um par de elétrons compartilhado ou uma ligação química, tá? Cada uma dessas linhas aqui representa um par de elétrons compartilhado, representa uma ligação covalente. As ligações elas também podem ser múltiplas, ou seja, eu posso compartilhar mais do que um par de elétrons entre dois átomos. Então, quando há o compartilhamento de um par de elétrons, certo? Ou seja, 2 elétrons, eu tenho uma ligação simples. Quando eu tenho 2 pares de elétrons sendo compartilhados, ou seja, 4 elétrons, eu tenho uma ligação dupla. Quando eu tenho 3 pares de elétrons sendo compartilhados, 6 elétrons, eu tenho uma ligação tripla. Então, ligação tripla é o que acontece no caso do gás nitrogênio. Eu tenho 3 pares de elétrons sendo compartilhados, no total de 6 elétrons. No gás oxigênio, eu tenho compartilhamento de 2 pares de elétrons. Então, são 4 elétrons formando 2 linhas, ou uma ligação dupla. Em geral, a distância entre os átomos ligados diminui à medida que o número de pares de elétrons compartilhados aumenta. Eu sei que o comprimento da ligação tripla ela é uma ligação menor do que a ligação dupla, que é uma ligação menor do que a ligação simples. Em uma ligação covalente, então, nós já vimos que os elétrons estão compartilhados. Mas esse compartilhamento de elétrons, para formar uma ligação covalente, nem sempre vai ser igual entre os átomos. Existem algumas ligações covalentes nas quais os elétrons estão localizados mais próximos de um átomo do que do outro. Esse compartilhamento desigual de elétrons resulta em ligações polares. Então, a distância desses elétrons entre os núcleos dos átomos nem sempre vai ser a mesma. Às vezes, esses elétrons que estão compartilhados, eles vão estar mais próximos a um átomo do que do outro, certo? Quando isso acontece, nós dizemos que temos ligações polares. Agora, o que vai definir essa polaridade da ligação? É uma outra propriedade que nós já vimos, chamada de eletronegatividade. O que é eletronegatividade?
É a habilidade de um átomo de atrair elétrons para si em certa molécula. Então, é a habilidade que o átomo tem de atrair os elétrons para ele. Dependendo dessa diferença de eletronegatividade entre os átomos que participam de uma ligação covalente, eu vou ter uma ligação que ela pode ser polar ou apolar. E se essa diferença de eletronegatividade for muito alta, eu vou ter uma diferença aí no tipo de ligação. Se eu tenho um elemento muito eletronegativo ligado a outro de baixa eletronegatividade, esse elétron pode pegar, esse átomo muito eletronegativo pode causar a transferência do elétron para ele, formando uma ligação iônica. Então, a diferença de eletronegatividade entre os átomos, ela vai definir se você vai ter uma ligação iônica, se a diferença for muito alta, vai definir se você vai ter uma ligação covalente, e entre as ligações covalentes, se você vai ter uma ligação covalente polar ou apolar. Mas vamos já ver o que é isso, tá? Então, nós temos aqui que as eletronegatividades foram estabelecidas por Pauli em uma escala onde o césio recebe o valor de 0,7 e o flúor igual a 4. Então, através de dados termodinâmicos, ele conseguiu atribuir eletronegatividade para os elementos na tabela periódica. E aí a gente verifica que essa eletronegatividade ela aumenta ao longo de um período e ao subirmos em um grupo. Tá? Então, nós vemos aqui, ó, ao longo de um período a eletronegatividade aumenta e quando nós subimos em um grupo também. Como eu já falei, essa diferença na eletronegatividade entre dois átomos vai me dar uma medida da polaridade da ligação. Diferenças de eletronegatividade próximas a zero, quando eu quase não tenho diferença de eletronegatividade entre os átomos, me dão ligações covalentes apolares, ou seja, esses átomos eles vão compartilhar elétrons de igual forma, ou quase igual. Vai haver um compartilhamento de elétrons igual. Aquela densidade eletrônica vai ficar dividida ali de maneira uniforme entre os átomos. Quando eu tenho uma diferença de eletronegatividade próxima a 2, isso vai me dar uma ligação covalente polar. Ou seja, um compartilhamento de elétrons desigual. Eu vou ter a densidade eletrônica mais próxima de um átomo do que de outro. Já a diferença de eletronegatividade próximas a 3 resulta em ligações iônicas. Aqui eu não vou ter compartilhamento de elétron. Eu tenho um átomo tão eletronegativo que vai ocorrer a transferência de elétrons. Ele vai capturar aquele elétron para ele, por ser muito eletronegativo. Então, nós temos aqui, ó, essa distribuição eletrônica que pode ser vista nessas imagens aqui, tá? Aqui a gente verifica o seguinte, a extremidade positiva, ou polo positivo em uma ligação polar, é representada por essa carga parcial positiva, e o polo negativo por carga parcial negativa. Nós temos aqui as moléculas de flúor, de ácido fluorídrico e fluoreto de lítio. Aqui é um mapa da densidade eletrostática para cada uma dessas moléculas. Nesse mapa, a região em vermelha mostra a densidade eletrônica, ou seja, onde estão presentes os elétrons. E a região em azul mostra a ausência de densidade eletrônica, tá? Então, a gente observa que no flúor, são dois átomos de flúor, eles não têm diferença de eletronegatividade entre eles. Então, a densidade eletrônica está distribuída aqui, ela vai estar distribuída aqui de maneira uniforme, tá? Então, vou ter a densidade eletrônica aqui distribuída uniformemente em toda a molécula. No caso do ácido fluorídrico, eu tenho o flúor, que é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele vai atrair os elétrons para ele, certo? Então, eu tenho aqui essa imagem vermelha indicando que a densidade eletrônica vai estar mais próxima do flúor do que do hidrogênio.
Isso faz com que o flúor tenha uma carga parcial negativa e o hidrogênio tenha uma carga parcial positiva. Ou seja, eu tenho a formação de polos na molécula, tá? Quando eu tenho essa formação de polos na molécula, um polo positivo e um polo negativo, eu digo que essa ligação é polar. E no caso dessa molécula aqui, nós temos uma molécula polar. Repetindo, então eu tenho a formação de polos, tá? Por isso que a ligação é polar. Você vai formar um polo negativo em cima do flúor, ou seja, negativo porque os elétrons têm carga negativa, então eu tenho uma maior quantidade de elétrons em cima do flúor, a densidade eletrônica vai estar mais próxima do átomo de flúor, então eu tenho uma carga parcial negativa. E o hidrogênio, que vai sentir essa ausência de elétrons, vai estar com a ausência da densidade eletrônica, vai ter uma carga parcial positiva. Então, um polo negativo e um polo positivo, uma ligação polar. No caso do fluoreto de lítio, essa densidade eletrônica representada aqui pela parte em vermelho é ainda maior. E a densidade positiva aqui do lítio, a gente observa também essa ausência de elétrons. O flúor, ele é tão mais eletronegativo que o lítio, que ele acaba retirando um elétron do lítio para completar o seu octeto. Então, nós temos aqui o fluoreto de lítio, que na verdade é a representação da ligação iônica, tá? A representação de um composto em que eu tenho uma diferença de eletronegatividade tão grande, onde o flúor fica com esse elétron para ele e o lítio perde esse elétron, tá? Então, ligação iônica, ligação covalente polar e ligação covalente apolar, onde eu não tenho formação de polo positivo nem polo negativo. Aqui a densidade eletrônica ela é distribuída uniformemente. Então, 2 átomos de flúor, uma ligação apolar. Bom, então dando continuidade, nós vamos falar agora sobre as estruturas de Lewis. Nós já vimos o que é a simbologia de Lewis, que é a simbologia que nos mostra os elétrons na camada de valência. Nós vimos como essa simbologia pode ser utilizada para representar uma ligação química, através das ligações covalentes e ligações iônicas. E agora nós vamos ver como escrever essas estruturas de Lewis, tá? Nós temos aqui um conjunto de regras que, se vocês observarem, vocês vão ver que fica muito fácil escrever uma estrutura de Lewis. Eu tenho muito cuidado com esse assunto porque eu verifico que sempre os alunos têm muita confusão na hora de escrever essa estrutura, tá? Então, confiem em mim, sigam essas regras que vocês vão ver que vocês vão conseguir escrever estrutura de Lewis para qualquer composto, tá? Ficou um slide grande, muita coisa escrita, mas eu vou tentar explicar para vocês cada uma dessas regras agora, tá? Então, a primeira regra diz o seguinte: some os elétrons de valência de todos os átomos. Então, digamos, que eu tenho o HCN, né? Então, eu vou somar os elétrons de valência de cada um desses átomos. O hidrogênio tem quantos elétrons na camada de valência? Só um, certo? O carbono tem quantos elétrons na camada de valência? 4. Então, 4 mais 1, 5. E o nitrogênio tem quantos elétrons na camada de valência? 5, certo? Então, somando 5 com 4 do carbono e mais 1 do hidrogênio, eu vou ter 10 elétrons no total, certo? Então, é isso, exatamente isso que vocês vão fazer. Somar os elétrons da camada de valência para todos os átomos. Se você estiver lidando com um ânion, você precisa levar em consideração a carga, certo? Isso significa que um ânion tem carga negativa. Essa carga negativa significa que ele está ganhando elétrons. Então, se a carga for menos 1, você vai adicionar um elétron. Se for menos 2, você vai adicionar 2 elétrons, tá? Para um cátion, você tem o inverso. A carga positiva significa que esse composto perdeu elétrons. Então, se você tiver uma carga mais 1, você vai subtrair um elétron. Se você tiver uma carga mais 2,
você vai subtrair 2 elétrons, tá? Então, segunda regra, escreva os símbolos para os átomos a fim de mostrar quais átomos estão ligados entre si e una-os com uma ligação simples. Então, aqui no caso do HCN, voltando, o átomo central geralmente é escrito na ordem, né? Ou seja, a fórmula química geralmente é escrita na ordem no qual os átomos estão ligados. Então, no HCN aqui, eu tenho que o carbono vai ser o átomo central. Então, eu vou ligar ele ao hidrogênio e ao nitrogênio através de uma ligação, um par de elétrons, como nós já vimos. Você pode colocar tanto o par de elétrons na forma de pontos, quanto uma linha, tá? Representando uma ligação entre o hidrogênio e o carbono e uma ligação entre o carbono e o nitrogênio. Certo? Terceira regra. Completar o octeto dos átomos que estão ligados ao átomo central. Então, nesse caso aqui, ó, quem está ligado ao átomo central é o hidrogênio e o nitrogênio. Então, eu vou completar o octeto do nitrogênio, completar o octeto do hidrogênio, tá? Lembrando que o hidrogênio só pode ter 2 elétrons, então vai ser só o elétron da ligação mesmo, os elétrons da ligação para o hidrogênio. Nada de colocar elétrons ao redor do hidrogênio, como eu já vi muita gente fazer isso, tá? Não façam, porque o hidrogênio só pode ter 2 elétrons. Os elétrons que sobrarem, ó, eu contei 10 elétrons. Se nem todos os 10 elétrons foram escritos, eu tenho que colocar os átomos que sobraram no átomo central. Mesmo que ao fazer isso você fuja da regra do octeto, tá? E última regra diz o seguinte: se não existem elétrons suficientes para dar ao átomo central um octeto, mesmo depois de fazer isso, se você verifica que o átomo central não tem o octeto completo, tente ligações múltiplas. Aí você vai tentar fazer com os elétrons que já estão na estrutura uma dupla ligação ou tripla ligação para que o átomo central complete o seu octeto. Aqui nós temos alguns exercícios que nós vamos resolver na próxima aula.